Em um castelo sombrio, um homem é brutalmente derrubado no chão. Exausto, ele admite que chegou ao fim. Um grupo misterioso observa, comentando sobre sua força, mas ele responde que ainda não é o suficiente. Na guilda de aventureiros, acontece o dia de seleção para a promoção de rank. Rick se apresenta para o teste. A recepcionista, Alyssa, o reconhece e fica surpresa, já que ele, aos 30 anos, se registrou como aventureiro, algo incomum para quem inicia na adolescência. Curiosa, ela pergunta o que ele fez até então. Rick revela que passou anos treinando nas montanhas com aventureiros experientes. Nesse momento, um homem bêbado interrompe, perguntando se Alyssa estava livre para sair com ele. Ela recusa educadamente, mas ele insiste. Rick resolve a situação com um simples movimento, fazendo o homem desmaiar. Alyssa, divertida, entrega a Rick seu cartão de teste, e ele percebe que o número de inscrição é 79, o que lhe dá um pressentimento ruim. Do lado de fora, uma mulher chamada Hannah pergunta se Rick já se inscreveu. Ele confirma, mas se sente deslocado ao ver a energia dos jovens ao redor. Ela percebe seu olhar e o questiona, mas ele nega. Dentro da guilda, outros aventureiros notam a marca de mão na armadura do bêbado desmaiado. Quando as autoridades chegam, reconhecem o homem como Gomu, um ex-aventureiro procurado por agressão. Alyssa se pergunta se foi realmente Rick quem causou aquilo. No exame médico, os avaliadores notam que Rick tem 32 anos, o que causa surpresa. Durante o teste de energia mágica, a esfera em que ele toca emite uma luz fraca, classificando sua energia como F, fazendo os outros rirem. Quando ele se afasta, a esfera se racha. O próximo teste é de força bruta. Os participantes devem golpear um saco de slime dourado, que absorve qualquer impacto. Rick lembra dos treinos nas montanhas, onde seu mestre lhe ensinou que a base de qualquer técnica é o corpo. Mesmo achando impossível destruir o saco de slime, Rick começou a treinar intensamente, com 50.000 socos diários, para fortalecer seu corpo. No teste, o primeiro candidato impressiona ao usar magia de fortalecimento e um chute poderoso. O segundo é um garoto de 11 anos, filho de um duque, que exibe magia de nível C. Considerado um prodígio, ele recita uma poesia e conjura uma bola de fogo que zigue-zagueia antes de desaparecer no saco de slime. Apesar disso, o avaliador fica impressionado com sua técnica. Rick, por sua vez, relembra as lições de magia de terceira natureza que aprendeu com sua instrutora, uma mulher capaz de lançar esferas de fogo destruidoras. Quando chega sua vez, um dos avaliadores lembra que, devido à sua idade, seria improvável que ele avançasse em sua magia, sugerindo que desistisse. Rick, sentindo a pressão, sabe que desistir seria o mais sensato, mas sua determinação é mais forte. Ele lembra dos treinos, quando, com os punhos sangrando, ainda faltavam 30.000 socos para completar sua meta. Mesmo quando seu mestre sugeriu parar, Rick seguiu firme, sabendo que a crença em recuperar o tempo perdido era sua maior força. Ele desferiu um soco devastador, destruindo o saco de slime. O filho do duque, irritado, resmungava sobre como Rick estava roubando sua atenção, mas jurou que se vingaria no próximo desafio, o teste de magia defensiva, sua especialidade. Durante o teste, Rick surpreendeu todos ao se defender de uma magia de quarta natureza, algo que o garoto não conseguiu. O avaliador, impressionado, decidiu aumentar o nível do teste para magia de quinta natureza composta. Rick explicou que só conseguia manipular magias de primeira natureza composta, mas o avaliador, irritado, lançou um ciclone de choque, um feitiço de nível 5. O impacto foi tão grande que até Sylvester Cernia, cavaleiro de primeira classe, ouviu o estrondo e foi investigar. Sylvester, surpreso, não acreditou que alguém de rank F fosse capaz de algo tão impressionante. Ao ler o registro de Rick, ficou ainda mais incrédulo ao descobrir que Rick tinha 32 anos e havia trabalhado como recepcionista na guilda Tiger Wood Squad por 14 anos antes de se tornar aventureiro. Após o teste de magia defensiva, Rick fez a prova escrita, encerrando o primeiro dia de testes. Mais tarde, conversando com Hannah, ele expressou suas dúvidas sobre seu desempenho, especialmente depois de ser classificado com F em capacidade mágica. Hannah, no entanto, destacou o quanto ele havia evoluído nos últimos 2 anos. De repente, Fred Armut, o filho do duque, apareceu furioso, chamando Rick de plebeu. Rick tentou lembrar seu nome, mas sem sucesso. Fred, ainda mais irritado, gritou seu nome e afirmou que aquele deveria ser o seu dia de brilhar, mas Rick havia roubado sua glória. Fred começou a chorar, chamando a atenção de sua irmã, Angélica, que o repreendeu. Fred, entre lágrimas, acusou Rick de maltratá-lo. Rick tentou explicar que tinha apenas 30 e poucos anos,
mas Angélica não quis ouvir. Decidida a defender a honra do irmão, Angélica desafiou Rick para um duelo, jogando uma luva em seu peito. Sem entender o gesto, Rick pegou a luva do chão, e Hannah explicou que isso simbolizava a aceitação do desafio. Sem escolha, Rick se viu forçado a enfrentar Angélica, uma cavaleira de segunda classe do reino, que o arrastou até a arena. Segundo ela, seguiria a tradição de Fil-Rin, onde o perdedor se tornaria servo do vencedor até a morte. Antes do combate, Rick perguntou qual poderia ser o nível de sua oponente. Sendo uma cavaleira de segunda classe, provavelmente está no rank B, então pede para Rick ser gentil com ela. Rick, sem entender, lembra que é um aventureiro de rank F. Para tranquilizá-lo, Angélica lhe pede que se lembre do que treinou nos últimos anos, mas essas lembranças apenas aumentam sua ansiedade. Como última cartada, Hannah lembra Rick que ele faz parte do Punho de Orskon, o grupo que é conhecido por ser o mais forte do continente. Com isso, Rick se levanta novamente, preparado para o duelo. Angélica, cheia de confiança, declara que irá pegar leve com o novato, desembainhando sua espada e conjurando um feitiço. Rick observa que ela é do tipo espadachim, que fortalece tanto o corpo quanto as armas. Porém, antes que pudesse estudar sua técnica mais a fundo, Angélica usa um movimento instantâneo, deslocando-se com uma velocidade impressionante e passando ao lado de Rick, fazendo ouvir o som da lâmina cortando o ar perto de seu ouvido. Ela se vangloria de ter dado um golpe de aviso, mas, mesmo com toda sua rapidez, Rick, de rank F, conseguiu desviar com facilidade, fazendo com que ela ficasse com uma expressão de surpresa. Fred, seu irmão mais novo, explica que Angélica é tão rápida que seu nome é reconhecido por todo o reino. Angélica avisa que agora vai atacar com toda a força e tenta usar o passe instantâneo novamente. Contudo, enquanto ela se aproximava, Rick percebeu que sua velocidade estava muito abaixo do que ele esperava, e ele a desvia facilmente, deixando-a boquiaberta. Angélica, acreditando que apenas cavaleiros de primeira classe poderiam reagir a tempo a esse tipo de ataque, acha que foi apenas um golpe de sorte e decide atacar mais uma vez. Rick começa a questionar como alguém com tanta confiança pode ser tão ineficaz. Ele suspeita que ela tenha se tornado cavaleira apenas por causa do seu pai rico. De repente, Angélica tropeça em uma pedra e, com um movimento inesperado, gira no ar e crava sua espada na parede com força. Embora Rick tenha pensado que aquele movimento fosse parte de uma habilidade impressionante, ele logo percebe que ela apenas tropeçou. Para não perder a postura, Angélica finge que foi um movimento planejado e anuncia que agora usará o passe instantâneo de último nível, uma técnica que impacta tanto o corpo dela que só pode ser usada 3 vezes. Rick percebe que ela ficou mais rápida, mas ainda assim, seu movimento parece mais lento do que ele esperava, quase como uma tartaruga com cãibras. Mesmo sem sucesso, Angélica insiste na mesma tática e tenta novamente. Contudo, ela acaba tropeçando em outra pedra, e Rick, preocupado que não conseguiria reagir a tempo, bate no chão com tanta força que cria uma cratera, isolando Angélica. Surpresa, Angélica se levanta e pergunta quem ele é. O Rick responde que, embora tenha pedido demissão há alguns anos para tentar a carreira de aventureiro, dará o seu máximo para alcançar seus objetivos. Surpreendentemente, Angélica se rende, pedindo desculpas e admitindo que não podia mais continuar o duelo, já que Rick conseguiu se livrar de seus ataques. Antes de partir, Rick, sem perder a oportunidade, pergunta sobre o acordo de que o perdedor se tornaria servo. Angélica, então, utiliza sua maior velocidade para fugir rapidamente, deixando Rick com um sorriso de satisfação. Após a vitória, Hannah informa que Bron e outros estão a caminho do reino para avaliar o desempenho de Rick, e ele não pode deixar de ter um pressentimento ruim sobre o que está por vir.